Entrevista do dia, com muito prazer, estamos recebendo Fernando Zanetti, novo secretário de Saúde de Caçapava. Seja bem-vindo, secretário, muito bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Bruno. É um prazer novamente estar aqui com vocês, dessa vez como secretário de saúde do município, né? Na primeira vez que a gente estava como responsável do hospital do município. E, de certa forma, agora é a ampliação da responsabilidade, né? E da busca de melhoria constante para o usuário de Caçapava que tanto precisa, né? Eu acho que você já disse bem para iniciar a nossa entrevista, é uma ampliação de trabalho, né? Está dentro da área, muito daquilo que de que você estava sendo o gestor, o responsável, depende da Secretaria de Saúde. Então, essa colocação eu acho que é a correta, é assim, secretário? É exatamente isso, Pedro. Veja, em Caçapava a gente tem um grande... Enquanto gestor do hospital, a gente verificou que a gente tem um grande problema em relação ao pronto-socorro, volume de pacientes que são atendidos na emergência que não tem característica de emergência. Qual é o problema principal? É que você tem um grande volume de pacientes que procuram unidade de emergencial que não é uma emergência na realidade, né? Então, assim, são pacientes que teriam que ser atendidos pela atenção básica, na sua grande maioria, né? Então, a pessoa está com uma dor há um bom tempo já, está com tosse, alguma coisa do tipo, não necessariamente é uma emergência. Às vezes pode ser uma alergia, alguma virose, né? Alguma situação não grave, que uma unidade de atenção básica ela pode fazer a verificação de forma mais rápida, mais próxima do usuário, inclusive, e permitindo uma solução mais rápida, né? Inclusive, e evita, na realidade, que você tenha um volume grande de pacientes dentro de uma unidade de emergência, o que pode atrasar, inclusive, o atendimento daqueles que realmente são emergências amarela e vermelha, que a gente diz, né? Nós passamos por ouvinte sempre esta orientação para não procurar pronto-socorro se não for emergência, se não for realmente atendimento imediato, né? Que consulta médica é outra coisa, tem que marcar dentro dos PAMOS, né? Dentro do atendimento da prefeitura. Por dois motivos, né, secretário? Primeiro, como o senhor disse, acaba atrapalhando ali os casos que são de urgência. Você vai ficar esperando. Se for para consulta, não for emergência, vai ficar horas. Ali muita gente até desiste, vai embora e xingando o pronto-socorro. É por quê? Porque o pronto-socorro não é local de consulta. É isso, né? É exatamente isso. E, na realidade, nós, né, estamos com essa missão que a prefeita Petra nos deu há pouco mais de um mês. A ideia é que realmente a gente melhore a fluidez, né, da atenção básica, amplie o atendimento das que forem possível, como a gente já fez na unidade do Nova Caçapava, que agora atende das 7 da manhã às 19 horas, com agendamento e também com livre demanda, né? A gente está fechando os primeiros números agora e a gente tem verificado que realmente a procura tem aumentado. Um dado importante, Bruno, Pedro, que assim, a gente tem que avaliar também que a gente está numa mudança de característica e perfil social, né? Então assim, as pessoas a gente está ficando mais velho, né? A gente está tendo uma sobrevida muito maior. A gente está entrando na primeira geração do filho único ou das famílias que não têm filho, né? E como é que essa pessoa ela vai deixar de ir ao trabalho para ir ao médico dentro de um horário comercial? Muito provavelmente ela não vai, principalmente com essa crise constante, né, que a gente vive no país. Então, assim, a pessoa não vai abrir mão do dia de trabalho dela para ir ao médico, a não ser que ela esteja mal e aí ela vai no pronto-socorro, né? Então, uma coisa evitável passa a ser uma não evitável. Então, o que a gente pretende é assim, ampliar o horário de atendimento nas unidades que são possíveis, exatamente porque as pessoas possam ir à sua consulta ou por livre demanda, levar seu filho para fazer vacinação, né, e até ele próprio, pós-horário comercial, ou seja, antes do início do horário comercial tradicional, que é antes das 8 horas, e após as 17 horas também. Bruno? Fernando, a respeito do seu trabalho, representa uma continuidade da linha de programa da atual gestão, da prefeita Pétala, ou você, quando assume a secretaria, com possibilidade de mudanças um pouco mais significativas na gestão da área? Bom, Bruno, na realidade, assim, a gente, enquanto secretário, a gente segue o plano de governo da prefeita, né, que é um plano de governo
voltado para aquelas pessoas que mais necessitam, né, que mais precisam, né, desse acolhimento, desse cuidado. O que a gente tem que fazer na realidade é mais rápido, né? Então, assim, a gente precisa fazer várias reorganizações, mas de forma a que a gente consiga resultados mais rápidos, na realidade, né? Então, dentro desse quesito, tá o quê? Tá realmente a ampliação dos horários, a desburocratização do atendimento, porque Caçapava ainda não é uma cidade informatizada do ponto de vista de saúde, ou seja, é muito papel andando, é muita documentação que acaba ficando com o paciente, numa situação que o paciente não pode ser responsável por aquilo. Então, assim, eu estou entregando um documento para ele que ele fica responsável por ele ir atrás das autorizações do andamento daquilo. É isso que a gente não quer, porque a gente entende que é o seguinte: é um momento que o paciente está com maior fragilidade, né? Ele tem diversos medos, ele tem questões sociais, muitas vezes ele não tem condição sequer de pegar um ônibus, né? Então, assim, a gente não pode dar para ele essa responsabilidade. Essa responsabilidade é compartilhada conosco. E a única forma é como? Informatizando, né? Que é o que a gente está buscando fazer. E me parece que nos próximos 20 dias alguma coisa já vai estar funcionando nesse sentido, tá? Aqui o Fernando Zanetti, novo secretário de Saúde de Caçapava, falando aqui sobre mudanças, a transição, inclusive, de comando, né, o Fernando, da direção aí da FUSAM, que é a Fundação de Saúde e Assistência do município de Caçapava, para a Secretaria de Saúde. Você acredita quanto tempo levará para que você possa colocar em prática as mudanças que você vê necessárias para a saúde de Caçapava? Olha, Pedro, a gente na realidade tem o tempo, eu trabalho com um tempo bastante curto, até porque existe a emergência do cidadão, né? Então, a gente acredita que até o final do ano a gente deve ter algumas mudanças significativas. Como eu disse, a primeira a gente já colocou dentro da unidade do Nova Caçapava, ampliando o atendimento para 12 horas. A unidade da Vila Menino Jesus, que é um outro bairro que a Prefeita Pétala tem um carinho imenso, e a gente tem que lembrar que é um bairro hoje que representa entre 30% e 40% da população. Vai ter uma unidade lá que vai funcionar 24 horas. A gente pretende fazer com que isso ocorra de forma muito rápida. E a gente já está falando até antes, porque ano que vem a gente sabe que tudo que a gente faz, o cara fala, porque está fazendo por causa de política. A gente não trabalha dessa forma, enquanto secretário de saúde, como não trabalhei na época que estava na presidência da FUSAM. A gente vai fazer porque precisa ser feito e aquela população precisa muito. Ou seja, uma unidade de pronto atendimento que funcione 24 horas naquela região. Porque é muito difícil, Pedro, o Bruno, as pessoas, novamente, terem condições financeiras e sociais para sair daquela região, para vir até o centro da cidade e novamente ficar centralizado dentro do pronto-socorro da FUSAM, né? A gente fala de um pronto-socorro que tem mais de 50 anos, ou seja, numa época que a população era de 20 mil habitantes, não tem como atender com a mesma qualidade 100 mil habitantes, sem a gente incluir a cidade de Jambeiro, que também é referência para Caçapava, né? Perfeito. Pois não, Bruno? Aliás, a respeito dessa questão de mudança da FUSAM para a Secretaria de Saúde, você está na outra ponta da questão de relação institucional, apesar da FUSAM ser do município. Como que vai ser tratada essa questão dos desafios e das dificuldades? Até quando você anteriormente participou dentro do Jornal da Rede, como presidente da FUSAM, você apontou algumas situações que demandavam ali muito esforço e muita ação para se resolver. Agora, como secretário de saúde, como que você vê essa relação com a FUSAM? Olha, Bruno, a relação com a FUSAM ela tem que ser a melhor possível, né? Ela tem que ser contínua, porque o que acontece? É interdependente, né? Então, assim, o que muda é que a gente vivenciou os problemas numa ponta e agora a gente tem que, enquanto secretaria, o que cabe à secretaria auxiliar na melhora da unidade, a gente tem que fazer, né? Então, assim, a gente tem que cada vez mais buscar mais recursos para a fundação, né? A gente tem que, como eu disse, fazer com que os pacientes que procuram a fundação, né, esse trabalho de conscientização. Quem é que assumiu a FUSAM? Janaína. A Janaína. Isso.
A Janaína, ela já fazia parte da equipe de saúde? Por favor, desculpa até cortar Sim, primeiramente. a Janaína fazia parte da Secretaria de Administração do município. Ah, tá. E ela está sob o comando da secretaria? São duas relações laterais, né? Elas têm a mesma dinâmica, mas o trabalho em equipe é imprescindível. Eu achei importante fazer Isso. essa colocação, pois não. Isso. A resposta do Bruno. E o que acontece, Bruno? É importante dizer que, assim, eu acho que quando a gente teve aqui a primeira vez, a gente não tinha entregue alguma das coisas que a gente colocou depois daquilo. Então, assim, a gente deixou uma estrutura hospitalar mais bem equacionada, né? Então, a gente pegou um hospital com 73 leitos e entregou com 91. A gente conseguiu reduzir um pouco da dívida do hospital. A gente conseguiu colocar 100% das empresas médicas em dia, coisa que não acontecia desde 2010 ou 2011, se não me engano, né? A gente tinha um problema, que é um problema relacionado a pagamento de fornecedor, porque você tem os trâmites, né, o período máximo para pagamento desse. A gente usava esse período máximo, até por causa do nosso fluxo de caixa, né? E tem um problema muito sério dentro do hospital, que era o problema dos precatórios, né? Então, assim, a gente tinha ainda para pagar 19 milhões quase, né? Vai ter em 2024 mais 10 milhões, esse ano 9, que é um volume muito grande para o hospital que tem um orçamento de 4.300, né? 3.800, alguma coisa do tipo assim, né? Então, assim, a única forma eficiente de a gente reduzir custo do hospital, para ele conseguir se reestruturar ainda mais, é realmente fazer com que a atenção básica ela melhore bastante e o usuário sinta-se acolhido de forma que ele procure realmente a atenção básica antes da emergência. A Fusan recebe repasses do governo estadual e federal? Não. De recursos? Não. Não. É recurso próprio. É tudo recurso do município. É fonte 1, você tem federal fonte 5, mas porque tem convênio do hospital com o município, né? Lembrando que a fundação ela é como se fosse uma autarquia do município, né? Uhum. E o grande problema é que a gente não, o hospital ele não tem certidão negativa de débito, ou seja, todo o dinheiro que pode vir de emenda parlamentar, ele tem que vir para a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde repassar via fundo municipal. Nesse sentido, você acredita que possa ter uma necessidade de aumento de repasse de recursos para a Secretaria de Saúde ter... É isso que a gente está buscando via deputados, né? E a prefeita Pétala também tem se empenhado muito para que a gente consiga mais recursos para a gente poder reencaminhar a fundação. Pois é, e como é que funciona isso, secretário? Porque você atende responsabilidade do Estado, né? E responsabilidade, aquilo que é responsabilidade também do governo federal, né? Quer dizer, você trabalha, você atende, você faz a sua parte e não recebe por isso, é isso? Na realidade o que acontece? Tem vários programas, convênios, né, que são feitos pode ser feito pelo Estado, pela Federação, que obrigatoriamente eu tenho que ter certidão negativa de débito. Essa pergunta que o Pedro fez é uma pergunta que eu fiz para mim mesmo várias vezes e já questionei algumas pessoas. Quer dizer, eu posso atender qualquer situação, mas como eu tenho nome sujo, eu não posso receber pelo que eu atendi. É uma coisa bastante... E todo mundo sabe que a culpa particular. não é da gestão atual de Caçapava, do trabalho, o trabalho é feito com responsabilidade. Exatamente. Mas a lei que é fria e cega, ela não vê isso daí. Não. Na realidade é uma situação que se arrasta há um bom tempo também. A gente deve resolver esse problema, a gente com a Secretaria, junto com a gestora da Fusan. A gente estava em negociação para parcelamento dessa dívida, né? E provavelmente a gente finalmente vai ter essa certidão. É óbvio que assim, um hospital que ele tem um orçamento bastante apertado, com custo elevado de operação, né? Com volume de atendimentos muito grande, né? O ano passado esse ano, de março até setembro mais ou menos, a gente teve ocupação de 98% para mais em clínica médica. É um volume muito grande. Né? Muito grande. A gente fala em saúde financeira de hospital em torno de 80%, 85%, 98% é muita coisa. Exato, né? E quando eu falei que a justiça ela é fria e cega, né? Não existe nenhum termo pejorativo, porque ela funciona assim. Né? Ela não olha, ela não tem sentimento. É preto no branco, é o que está na lei, né? Papel. É o papel. É isso daí. Secretário, dentro desse, como é que fica o relacionamento e ações quanto a atendimento de especialidade em Caçapava? Grande dificuldade da Secretaria de Saúde
é com especialidades, né? Exatamente. Clínico geral você contrata, consegue para os postos e tal, mas tem a área da especialidade. Como é que a saúde de Caçapava está se virando nisso? Veja, Pedro, essa é uma outra demanda bastante latente para a gente, né, dentro da secretaria, agora que a gente assumiu, e a gente tem bastante dificuldade realmente com as especialidades, principalmente porque a gente tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que a gente está do lado das duas maiores cidades referência em saúde do Vale, que é Taubaté e São José. A desvantagem é que, assim, exatamente por a gente estar no meio, a gente não consegue saber direito, ou até sabe, né, o volume que a gente tem de vagas, mas a demanda é muito maior do que hoje disponível. Lembrando que essa relação de vagas ao qual a gente caminha para cada cidade, ela vem de um acordo, né, sendo bem simplório, que foi feito há um bom tempo atrás e que precisa ser revisto, né? Porque as cidades cresceram, as cidades elas se desenvolveram, muitas conseguiram se reestruturar melhor em algumas especialidades, outras não. Então a gente está num momento de discussão sobre isso e tem sido bastante produtivo, na verdade, tá? A gente tem bastante dificuldade com alguns especialistas que a gente acaba tendo que contratar dentro do município, porque senão a gente não consegue nem fazer a fila andar, na realidade. E aí vai piorando, deteriorando mais a situação do paciente, né? Eu acho que o próprio governo do estado, né, o governador, o secretário de estado, ele tem tomado um cuidado muito grande nessa questão de especialidades e tem buscado novas alternativas, vamos dizer assim, tá? O Fernando, a respeito da relação institucional da Prefeitura, Secretaria de Saúde com a Faculdade de Santo Antônio, dentro do projeto de construção de uma nova unidade hospitalar no município de Caçapava, que seria muito importante dentro da rede de saúde do município. Qual é a situação atual em relação a isso? E você, como secretário, o que pode avançar nesse sentido? Bom, Bruno, na realidade são duas situações. Veja, a questão da faculdade, a relação município e hospital com a faculdade está relacionada à faculdade de medicina, que eles estão pleiteando, e teve a visita do MEC e o resultado deve sair em breve sobre a aprovação ou não, e eu acredito que deve ser aprovado, tá? A questão do novo hospital, ele está mais relacionado à iniciativa privada, não tem relação com a faculdade, mas ele já começou a ser construído, foi feita a terraplanagem, né? A área de acesso já foi feita e continua tocando o projeto normalmente. Agora, eu acho que é importante para o município, sim, porque você cria uma situação de referência e contra-referência, você cria nível de especialidade e você pode referenciar algumas coisas de forma regional para essa nova unidade ou transferir para essa nova unidade o que é baixa complexidade e permitir que a fusão mude de complexidade também, né? E aí, obviamente, também com o aporte do governo estadual e federal, Sim. abre essa possibilidade, né? Com certeza. Quando você tem apoios dos outros entes da federação, né? Porque saúde é tripartite, não? Então o município tem responsabilidade, o estado, a federação. Quando os três trabalham juntos, né? Dentro do mesmo foco, com certeza fica muito mais fácil. E até porque, né, acaba diminuindo um pouquinho da sobrecarga que existe nos hospitais regionais de Taubaté e São José dos Campos. Com certeza, com certeza. Fernando, só uma última colocação, você disse no bloco anterior sobre construção de novos postos de saúde, né? Já tem um cronograma, um planejamento, ainda mais porque o ano que vem, ano eleitoral, o prazo fica um pouco mais curto, né? Você sabe, Bruno, que de certa forma, muitas das coisas que a gente fez esse primeiro mês, eu acho que a gente estava no lugar certo, na hora certa, né? Então, assim, dentro desse mês agora, a gente conseguiu fazer o credenciamento, está terminando o credenciamento de uma unidade de CAPS, que já funcionava, era bancada integralmente pelo município, e agora a gente conseguiu o credenciamento no estado, a gente recebe uma contrapartida também, ou seja, ajuda no financiamento daquilo, pode melhorar o serviço. A gente tinha um centro integrado de reabilitação, uma CIR, que também não é credenciado e que agora a gente iniciou o processo de credenciamento também, que vem contrapartida do estado, inclusive para investimento, aí é a contrapartida de custeio e investimento. Em relação à unidade de saúde, acabou de sair um projeto do governo federal, um PAC para a área de desenvolvimento dos municípios, em que a gente vai colocar uma 4ª unidade de saúde dentro do projeto para ser construída na região do Jardim Caçapava, né? Que precisa muito, é uma unidade que está alocada.
E a gente está para entregar dentro do município uma unidade no bairro do Sapé 1, uma unidade no Aldeias da Serra e uma unidade no Pinos do Iguaçu, que são unidades que, além de necessitária pela população que já está ali instalada, eu costumo dizer que é um grande avanço do ponto de vista de futuro para o município também. Primeiro, a região do Pinos é uma região que as pessoas foram instaladas ali, vamos dizer, só que não foi preparado para elas a estrutura do município ali, ou seja, saúde ele não tem ali, a escola veio depois, na realidade, né? Ou seja, a Prefeita Pétala preparando já a região para o futuro da cidade. A região do Aldeias da Serra, a mesma situação. É uma região mais distante que também não contava com uma unidade de saúde estruturada, né? Porque uma coisa é você ter uma casa com pessoas atendendo dentro, outra coisa é você ter uma estrutura para atendimento de saúde. E a unidade do Sapé 1 também, que é uma região mais dentro de uma área de zona rural, vamos dizer assim, só que é uma região que o volume de condomínios que estão se abrindo em volta assim, um absurdo, né? Então, de certa forma, ele vai servir também para ajudar, auxiliar essa população que também está chegando ao bairro, né? Perfeito. Secretário, muito obrigado pela participação no Jornal da Rede, bom trabalho, muito obrigado. Pedro, obrigado novamente, eu que agradeço sempre o carinho e o respeito que vocês me receberam e recebem a todos nós. Bruno também, conte com a gente sempre que precisar. Obrigado. E aí, gostou desse vídeo? Então, curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.